Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Hoje o tema da palavra de hoje é copie e imite. Pastor Nelson, como foi que você recebeu essa palavra? Eu vi um vídeo do André Valadão, muito bacana, e o vídeo ele estava falando sobre isso. E aí, eu peguei esse vídeo dele e comecei a dar uma olhada em alguns textos, e empolguei demais com o tema, e aí eu sou um pouco para frente, eu mandei uma mensagem, perguntando se eu poderia pregar. E por incrível que pareça, o André Valadão respondeu e falou que era para pregar. Então assim, eu tive essa testificação, o Mateus hoje ainda mandou o texto, então quero falar sobre a importância de copiar e imitar. Primeira Coríntios 11, 1. Você pode deixar a sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns textos. Primeira Coríntios 11, 1. Portanto, eu rogo, pois, que sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça cortada, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também a cabeça. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou raspar-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Eu li até aqui para a gente utilizar o contexto bíblico, o panorama bíblico de maneira correta. Mas querido, nós vivemos em um tempo extremamente difícil com relação à igreja, e não só à igreja, com relação a tudo. Hoje em dia, se você quiser abrir um negócio novo, se você for abrir uma lanchonete, as pessoas que convivem com você vão dizer que você precisa inovar. Se você for abrir qualquer modelo de negócio, a palavra que vai vir para você é que você precisa fazer algo diferente. Não basta você ser hoje uma pessoa comum. Sempre vão dizer que você precisa ter um algo a mais. Se você apresenta o seu currículo em uma empresa, você pode ter certeza que se for uma empresa de grande porte, ela vai ter inúmeros currículos parecidos com os seus. Então sempre estamos exigindo do homem algo a mais. Se você deixa o seu casamento cair na rotina, a sua esposa vai te cobrar algo a mais. Se o seu marido também vai te cobrar algo a mais. Compreende o que eu estou falando? Sempre as pessoas vão estar exigindo algo a mais. Nós que lideramos jovens, nós sofremos muito com isso. Por quê? Porque todos os anos nós fazemos, por exemplo, um acampamento de jovem. E o acampamento nós tentamos fazer o máximo diferente possível, com coisas novas. E depois do acampamento ainda tem jovens que reclamam. Acampamento de jovens de igreja é igual festa de casamento. Você pode dedicar e gastar o que for, sempre vai ter alguém que vai ficar insatisfeito. Então você que vai casar, pense bem antes da festa de casamento, porque você não vai agradar todo mundo. Então você tem que fazer festa para você. Compreendeu? Sempre é assim. Se você quer ser uma pessoa diferente, o mundo vai te exigir muito. Vai exigir muito de você. Você que mexe com redes sociais, Instagram, Facebook, quem gosta de mexer, eu gosto, particularmente gosto muito. Você vai perceber que você sempre tem que fazer algo a mais nas redes sociais. O mundo, ele está nos massacrando atrás de coisas novas. Eu digo porque eu sou psicólogo, eu não posso ser um psicólogo limitado. Eu atendo idosos, atendo crianças, atendo dependentes químicos, só não atendo cachorro e gato. Papagaio, se conversar demais, eu também atendo. Mas você tem que inovar. Tem que inovar, tem que ser diferente. Mas o que a palavra nos fala sobre ser diferente? O que a palavra nos fala sobre
tentar atrair as pessoas por algo novo em nós. E se você pegar a palavra do começo ao fim, você não vai ver a palavra de Deus te exigindo coisas novas. Porque a palavra de Deus, pastor Nelson, ela não me exige coisas novas. E aí vem a primeira revelação para a sua vida hoje. Ela não te exige coisas novas porque ela já te entregou tudo que você precisa saber. Você não precisa inovar, você só precisa viver o que já está escrito. E o que está escrito não é novidade, perdura por séculos e séculos. Quem inova é o comércio. O cristão não inova, o cristão vive o que já está prescrito. Você não precisa fazer coisas diferentes. Você acha que quando você faz um jejum, entre aspas, usando a linguagem do jovem, um jejum cabuloso, você chama a atenção de Deus? Você acha que quando você abre mão de Netflix, você chama a atenção de Deus? Você acha que quando você deixa de comer carne, você está chamando a atenção de Deus? Você acha que quando você deixa de almoçar, você chama a atenção de Deus? Eu digo que mesmo que você queimasse o seu corpo, se não houver amor na sua vida, nada vai importar. Então não é o que você faz para Deus, é o porquê você está fazendo. O jejum não é para chamar a atenção de Deus, o jejum é para mortificar a sua carne. Tem tudo a ver com a sua carne, não tem nada a ver com fazer em Deus, é a sua carne. Porque aquele que não está almoçando para Deus, vai orar durante o horário do almoço. E quando ele ora, ele vai se aproximar de Deus, mas ele não vai trazer Deus para perto. Não sou eu que trago Deus para perto, sou eu que me elevo até Deus, sou eu que vou até Deus. Então quando você está vivendo uma situação difícil, você não traz o olhar de Deus para você, é você que se aproxima de Deus, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Você acha que Deus está inovando? Não, Ele é o mesmo. Você acha que Jesus está inovando? Não, Ele é o mesmo. As misericórdias do Senhor se renovam na sua vida a cada manhã. Elas não se fazem, o renovo da misericórdia não quer dizer que vem outra misericórdia, é a mesma misericórdia. A graça do Senhor é uma, ela não é uma graça mutável, ela não muda. O sacrifício de Cristo foi um, Ele não precisa morrer novamente. Hoje quem morre sou eu e você. Então se eu não preciso fazer coisas novas para chamar a atenção de Deus, o que eu posso fazer para chamar a atenção de Deus? Primeira coisa, viva a palavra. Ela é a mesma, amém? Você não dá um arrepio assim não? Eu fico muito arrepiado, eu fico muito assim extasiado quando eu penso que séculos atrás, homens como John Wesley, sentados em uma mesa através de uma lamparina, liam a mesma Bíblia que eu leio. Eu fico extasiado quando eu penso igual hoje. Eu recebi um vídeo de um amigo meu, Tiago Charaba, olha o nome dele, Charaba. Tiago Charaba, desde a época da escola de missões, virava para mim e falava assim: Nelson, eu tenho um chamado para o Oriente Médio. Eu vou para o Afeganistão, eu vou para qualquer lugar do Oriente Médio. E hoje eu recebi um vídeo de Tiago Charaba, jogando bola no Afeganistão, com crianças refugiadas, ele, a esposa e a filhinha. Ele não está inovando, ele não está fazendo uma coisa nova, ele só está cumprindo o que já está escrito, que é o ID do Senhor. Não importa se ele prega no Afeganistão, não importa se prega na Canabrava, não importa se prega na Europa, não importa se você prega na sua escola, o importante é que você pregue, não é uma coisa nova, é o que já está escrito. O problema é que nós queremos chamar a atenção de Deus com coisas. Nós queremos chamar a atenção de Deus com hábitos. A conferência foi joia, mas aquele tanto de caixote aqui não chamou a atenção de Deus. Aquelas luzes não chamou a atenção de Deus. Chamou a minha atenção, porque eu achei muito top. Eu acho que a gente tem que inovar mais. Só que o que chamou a atenção de Deus foi o incenso produzido no momento da oração. A Bíblia fala que a nossa oração ela sobe como um incenso suave e que alcança o trono de Deus, amém? Então não importa se aquele homem está pulando e orando, e não importa se ele está ajoelhado e orando, se aquela oração é uma oração pura, ela está subindo até o Senhor. A adoração não tem a ver com o formato da adoração, a adoração tem a ver com o nosso coração. A adoração não tem a ver com o glamour feito em volta da oração, da adoração. Confesso para você que um dos momentos de adoração mais bacanas da palavra talvez seja
o momento em que Ana ora clamando um filho ao Senhor. Deus já tinha ouvido a oração dela. Ainda assim o sacerdote achou que ela estava bêbada. Não era um lugar bonito, não tinha o melhor louvor, não tinha nenhuma palavra boa, mas tinha uma mulher com um coração no trono de Deus. Então, chega de inovar. Você não foi chamado para inovar, você foi chamado para viver a palavra. Não adianta você ter uma célula atraente se você não vive o básico da palavra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele escreve cheio de normas, mas eu gosto do primeiro versículo, que ele deixa bem claro, ele só fala o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, não vai além, eu não estou te pedindo para fazer nada demais. Eu não estou te pedindo para dar um passo além do que eu dou. Tá certo, tá difícil para você? Então só me imita. Não vá além. O problema é que nós estamos nivelando demais. Você olha para o seu namoro, para o seu casamento, mas você compara com o casamento do pastor. E quem diz que casamento de pastor não tem problema? Quem diz que casamento de pastor não tem barraco? Só que os barracos é mais devagar, é mais baixo. Os vizinhos não ficam sabendo e não achar que o pastor está endemoniado. Quem diz que pastor não erra? Por isso que você não precisa ficar nivelando demais. Imite a palavra, viva a palavra. Viva a palavra. Não, eu estou inovando. Agora eu decidi. Davi não é. Como que é o nome do homem, gente? Daniel fez um jejum de 21 dias e orou 3 vezes durante o dia. Eu vou passar Daniel. Meu jejum é de 22 e eu vou orar 4 vezes ao dia. Deus não te chamou para inovar, Deus te chamou para viver. Então de nada adianta você imitar, você fazer algo além. Você tem que viver o que já está escrito. Olha aí comigo em 1 Coríntios 4,16. Abre aí comigo. Eu lembro no começo da minha conversão que a gente via alguns pregadores assim famosos, que até os tiques nervosos que os caras tinham a gente queria ter. Se o cara desse um chute na pregação, a gente já sonhava o dia que a gente ia pregar para a gente chutar. Eu lembro de uma época no começo da minha conversão que a gente via vídeos do Benny Hinn. Ele pegava um paletó e passava correndo e derrubava todo mundo que ele passava o paletó. E eu pensava, um dia eu vou usar um paletó e eu vou sair derrubando. Não é assim. Não é assim que é para imitar. É para você imitar a vivência da palavra. Misericórdia. Porque senão amanhã você está olhando para a palavra e Jesus cuspiu no barro e passou no olho do homem. Senão amanhã você está, o pastor Nelson falou para imitar, e você vai ver um cego, você vai cuspir no barro e passar no olho dele. Se Deus te mandar, amém. Mas se Ele não mandar, não faz isso não, irmão. Só impõe a mão e ora, que é o beabá, é o que já está escrito. Não vá além. É só para imitar. 1 Coríntios 4,16 diz o seguinte: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensina a cada igreja. Olha só, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, eu estou admoestando, eu estou corrigindo vocês, para que vocês sejam meus imitadores. Mas por isso eu envio Timóteo, para que ele vos instrua, como eu tenho ensinado em todas as igrejas. Olha o que a palavra está falando. Paulo falou o seguinte: olha, eu quero que vocês me imitem, mas eu vou enviar para vocês Timóteo, que é como um filho para mim, para ele instruir vocês como vocês devem me imitar. Veja que se Timóteo iria instruir a igreja sobre como imitar a Paulo, é porque Timóteo conhecia muito bem a Paulo.
Então veja que se a instrução era sobre o que Paulo ensinava, você não deve imitar o estilo de vida, você deve imitar o ensinamento ou aquilo que a palavra produz na vida da pessoa. Não é porque você anda com o Jonathan que você tem que usar uma calça mais justa que a justiça de Deus. Deixa ele usar a calça apertada dele. Imita agora o que ele vive em Deus. Você anda com o Marcão, você tem que usar boné aba reta. Deixa só eu e o Marcão usando, né, Marcão? Nós dois que gostam. Mas se você quiser usar, usa. Mas não é para você imitar o estilo, é para você imitar aquilo que ele vive na palavra. Por isso que Paulo enviou Timóteo, para que Timóteo fosse um instrutor. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, ele é fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino a cada igreja. Então não é imitar o estilo, é imitar o ensinamento, é imitar a palavra. De nada adianta você tremer, chutar, pular, de nada adianta você dar uma cambalhota, de nada adianta você balançar a cabeça, levantar as mãos, correr em volta da igreja, se você não está imitando a palavra. Se você está imitando trejeitos, você simplesmente está virando o quê? Um fantoche do mundo gospel. O fantoche do mundo gospel, ele aprende tudo que a igreja ensina, e ela aprende por absorção. Por exemplo, ele converte hoje, aí ele entra na igreja e ele converte. Aí ele começa a observar. Aí ele vê o Kevin falando paz do Senhor. Ele, não, aqui então eu tenho que falar paz do Senhor. Então é paz do Senhor. Aí ele está ali, enquanto ele está no culto, ele vê o pastor Nelson gritando, glória a Deus. Ele, nossa, aqui, quando alguém fala alguma coisa mais acentuada, eu tenho que dar um glória a Deus. Aí ele dá um glória a Deus. E ele está virando um fantoche, está virando um papagaio. Só que a igreja, ela não nasceu para que as pessoas viessem a absorver trejeitos. Ela nasceu para que as pessoas viessem a absorver vivência, vida na palavra. Porque se fosse tão fácil assim, nós venderíamos o kit da comunidade Cristã Transformados. Aprenda em 32 fascículos como ser um transformado de verdade. Com uma apostilinha, um DVD com os trejeitos aceitáveis dentro da igreja, ou os tipos aceitados dentro da igreja. E aí você faria tudo como a igreja faz, e você seria aceito. E veja que essa não é a tônica do evangelho. Até porque naquele grande dia, pessoas que simplesmente fizeram, mas não viveram, elas não terão relacionamento com ele. Elas chegarão e vão dizer, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu curei enfermos. E ele vai dizer, aparta de mim porque eu não vos conheço. Porque quando eu tive sede não me deste de beber, quando eu tive fome não me deste de comer. Então não é como você faz, não tem relação com aquilo que você está fazendo, tem relação no porquê você está fazendo. Como que está o seu coração? Quando Paulo ele fala admoesto-vos, ele está falando, olha, eu chamo a atenção de vocês, me imitem. Mas caso vocês não estejam lembrando como eu vivo, eu vou enviar alguém que sabe o que é viver em cima do meu propósito. Por isso que não adianta você simplesmente imitar, você tem que saber também o que imitar. O que imitar? Veja que quando os discípulos eles falaram o seguinte: Senhor, nos ensina como orar. O Senhor Jesus ele deixou um modelo de oração. Veja que quando os discípulos questionaram ainda mais sobre oração, Jesus deixou um lugar para a oração. Tudo está pronto, querido. Só que pelo fato de nós vivermos em uma geração tão pressionada pela produção, nós estamos esquecendo de reproduzir aquilo que importa e estamos produzindo aquilo que não importa. Nós estamos produzindo eventos, nós estamos produzindo vestimenta, nós estamos produzindo muita coisa quando nós não deveríamos produzir. Nós deveríamos reproduzir a palavra. Reproduzir a palavra, essa é a chave. Tem um texto, mais um texto, vamos lá. Efésios 5:1 diz assim: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Além de imitar, você pode se inspirar. Não é errado você olhar, por exemplo, para o Daniel e olhar para o Daniel e falar assim: cara, eu estou imitando a Cristo, mas o Daniel ele é uma inspiração para mim.
Não é errado você falar, cara, eu estou imitando a Cristo, eu estou entendendo a palavra, tá bacana, mas para mim, a pastora Tatiana é uma inspiração para mim. Aquela mulher ali, ela vive algo diferente. Não é errado. Olha o que está escrito. Está escrito aqui nesse texto de Efésios 5:1. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Ou seja, estejam atentos naqueles que estão vivendo aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que eu vou te falar uma coisa, eu acompanho muito aquilo que Deus está fazendo a nível nacional. Eu tenho algumas igrejas para mim que são referências. Ministério Vivo por Ti, de Brasília, do pastor Anderson Silva, Mevan, do Luiz Hermínio, IBC, de Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni, e inúmeros outros. E eu gosto de acompanhar aquilo que Deus está fazendo nesses lugares. Por quê? Porque eu estou atento naquilo que Deus está fazendo. Atento. Você tem que estar atento. Não é para você idolatrar, é para você estar atento. O que Deus está fazendo? O que Deus está gerando? Se você conseguir fazer isso, bênção de Deus. O texto de Efésios, ele é claro nisso. E tem um outro texto de Filipenses 3,17. Esse eu quero que você abra. Se puder jogar para a gente. Filipenses 3,17. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Amém. Você precisa imitar. Não é tempo de produzir, é tempo de reproduzir. Filipenses 3,17. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Na versão que vocês estão lendo aí, volta aí no 17. Volta aí no 17, por favor, Lu. Isso. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tende em nós. Próximo. Porque muitos há dos quais... Peraí, deixa eu ver isso aqui. É isso mesmo. Só o 17, pode ficar só no 17. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tende em nós. Esse texto aqui, eu anotei errado, mas é isso mesmo. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você vai ter dois tipos de exemplo. O exemplo do homem e o exemplo de Deus. Por que você precisa de dois tipos de exemplo? Porque um dos dois pode dar errado. Qual você acha que vai dar errado? O do homem ou o de Deus? O do homem. Então, caso você tenha o exemplo do homem e o exemplo de Deus, se houver uma falha no exemplo do homem, a qual exemplo você vai recorrer? Ao de Deus. Se caso o pastor Nelsinho falhar, você vai recorrer ao exemplo de Deus, que é o exemplo da palavra. Não, meu pastor está errado, ele está fora da visão. Aquilo está errado, aí você vai me procurar, você vai me exortar e vai me amar, para que eu me reconcilie com Deus. Você não vai me apedrejar, embora a maioria das vezes é isso que acontece. Então você precisa de dois exemplos. Para caso um exemplo falhar, você tem um exemplo que é extremamente assertivo. Eu fico triste, queridos, porque vou dar um exemplo de uma cidade próxima aqui, não vou falar qual cidade. Tinha uma igreja de aproximadamente 2.000 pessoas, próxima aqui da nossa região. Aproximadamente 2.000 pessoas nessa igreja. E o pastor daquela igreja, ele caiu em adultério com uma irmã do louvor. Que rolo, hein? E o que aconteceu? Aquela igreja de 2.000 pessoas, ela foi para 700 pessoas. Só que ela era uma igreja que ganhava. Ela foi para 700 pessoas e nos próximos anos ela não ganhou. Houveram apenas perdas gradativas. Hoje ela é um templo enorme, uma igreja de 300 pessoas. Eu não julgo os irmãos que saíram da igreja. Eu acho que é muito melhor você sair do que você ficar e continuar pecando lá dentro, julgando. É melhor você sair. Só que não é
o panorama bíblico. Não é bíblico. O bíblico é você auxiliar aqueles que estão caindo. Auxiliar aqueles que estão caindo. Porque não há diferença num pastor que peca para um membro que peca. A diferença está em Deus, porque Deus pode sim ver de maneira diferente, mas para nós não, nós temos que amar. Por isso que quando nós nivelamos através da ótica humana, nós estabelecemos justiça própria. Se você imita a Escritura, você estabelece justiça de Deus no seu olhar e na sua vida. Até porque está escrito que se os seus olhos forem bons, o teu corpo verá luz. Mas se os seus olhos forem maus, as trevas te consumirão. Muitas vezes, querido, o erro, ele não está no terceiro, ele está na sua vida. Eu vou dar um exemplo que eu dou sempre, né, que eu dou nos cultos. Por que eu falo para você imitar Jesus? A irmã está vindo na igreja com um short que dá aqui, um cinto jeans. Já viu o cinto jeans? Não, misericórdia, mas ela está vindo. O problema é dela, da família dela, e não tem nada a ver com a igreja, é ela. O pastor chega e fala: ó, minha filha, dá uma exortada um dia, fala, mas ela não está nem aí, deixa a irmã vir. Aí o irmão vem: pastor, você viu o short da irmã? Eu vi, irmão. Pois é, pastor, desse jeito não dá para prestar atenção no culto. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo verá luz. Se eles forem maus, as trevas te consumirão. É fato que o adultério não é você se deitar com a mulher, é você olhar e cobiçar. Então o erro está muito mais na pessoa que olha do que na pessoa que está andando. Então eu dou o mesmo conselho sempre. Um dia eu falei isso para um irmão aqui na igreja. Ele veio me falar do decote de uma irmã. Eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, o culto começa às 7h30. O pessoal da intercessão, vocês estão chegando às 18h30, Rosângela? 18 horas? Chega às 18 horas com o povo da intercessão. Senta nessa cadeira aqui. O culto acaba 9h30. Mas a turma que fecha a igreja sai umas 10 horas. Então você vai chegar às 18h30 e sair às 10. Através desse hábito você não vai ver a irmã e nem o decote dela. E tem mais, acabou o culto, o irmão que peca muito com o olho, acabou o culto, ele tem que fazer isso aqui, ó. Aí ele levanta a mão e fala: pastor, todo mundo já foi embora? Já foi, meu filho, pode levantar. Eu não estou falando que a pessoa que usa roupa curta, ela não está errada, ela está. Em alguns pontos ela está errada. A Bíblia fala que se você ai daquele que desvia um dos meus pequeninos do caminho, é difícil, o cara está solteiro, o cara está naquela seca, brava, querendo casar, querendo largar o pecado. A irmã vem com a roupa, misericórdia, né? Hoje em dia não precisa nem da irmã vir com a roupa. Você vai andar na rua, tem umas propagandas de lingerie que veio do inferno, uns outdoor. Parece que o negócio está ali para fazer os homens tudo de vampiro pecar. Então você tem que saber até a rua que você passa. Mas eu estou falando de se preocupar com o seu olho. Olha o que o apóstolo Paulo fazia. Ele era prático. Por isso que ele é um cara bom para imitar. Eu quero me tornar prático como ele. Ele vencia o pecado com a praticidade. Chegavam para ele correndo lá, o pessoal da igreja de Corinto: Paulo, nós estamos nervosos. Mandavam uma carta para ele: o que está acontecendo? Aqui na igreja está um problema. Tem gente que está comendo isso, isso e isso, e está tudo em pecado. Ele mandava uma carta: irmãos, faz o seguinte, o que come, come, o que não come, não come. Se o que come leva o irmão a pecar, deixa de comer, ou come na ausência. Se aquele que não está comendo está fazendo outro pecado, não coma, começa a comer. A praticidade dele era essa. Ele resolvia os problemas. E tem gente que olha para Paulo. Eu não vejo Paulo como um cara extremamente espiritual. Eu vejo Paulo como um cara extremamente racional, provando que o evangelho, ele não é só o espírito. Você quer andar rodando, orando em línguas, dando cambalhota, chorando, é bênção de Deus. Eu creio e eu vivo isso. Mas eu creio muito mais no evangelho que transforma a minha vida do que abre os meus olhos espirituais. Tem muita gente vendo anjo e demônio e um dia vai para o inferno igual os demônios. E tem muita gente que não vai ver nada a vida toda, não vai ter revelação nenhuma e que vai ser salvo.
que o evangelho ele não veio para transformar a sua vida espiritual, ele veio para transformar o seu caráter. Sua vida espiritual ela foi conquistada na cruz. Quer imitar Jesus? O que ele falou? E tomando a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O negar a si mesmo é muito mais voltado para o natural do que para o espiritual. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Como que é que eu vou imitar Jesus no negue-se a si mesmo? Beleza, vamos lá, vamos negar a nós mesmos. Você está lá no futebol, aí o cara olha para você, aponta o dedo na sua cara e fala, vai tomar naquele lugar. Aí você nega a si mesmo, engole o seu orgulho e dá as costas e vai embora. Você não dá um tapa na cara dele. Negue-se a si mesmo. Você está com R$50 na mão. Aqueles R$50 você está doido para ir comer um sanduíche do Touros. Mas você lembra que amanhã você tem que pagar aquela notinha de R$30. Aí você fala, eu vou comer o sanduíche, amanhã eu peço mais uma semana para a pessoa. Nega a si mesmo, irmão. Para que você vai comer sanduíche se você está devendo? Vai lá e paga. Negue-se a si mesmo. O negue-se a si mesmo é na hora que você está com sono, você quer, mas você precisa orar. Abre mão do seu sono e vai orar. Negue-se a si mesmo é naquela hora que você tem 2 túnicas, você tem 2. Você encontra um irmão, ele não tem, pega um e entrega para ele. Isso é o negar a si mesmo. É você aprender a abrir mão de certas coisas que para você elas estão normais. Como que você vai fazer? Você vai esperar? Quer negar a si mesmo? Deixa eu te dar um exemplo do negue-se a si mesmo. Você vai descobrir se você nega ou não. Você tem R$10 na sua carteira, acabou o culto, você vai no cachorro-quente. No meio do caminho até chegar no cachorro-quente, um homem te para, todo sujo, e vira e fala assim, ô moço, eu estou com fome, compra alguma coisa para mim. Você vai para o cachorro-quente ou você compra alguma coisa para ele comer? Negue-se a si mesmo. Você está todo limpo. Você está indo para uma festa. Você está indo para a casa da namorada. Melhor do que ir na festa. Você está todo arrumadinho. Vou mudar o exemplo para ficar mais bonito ainda, para ficar mais negue-se a si mesmo. Você está indo passar o Réveillon na casa da namorada. Tipo o Jonathan está namorando agora com a Laura, né? Graças a Deus, até que enfim. Eu estava quase exortando os dois. O Jonathan já pediu o pai, tá? Agora o trem está lindo. O Jonathan está indo passar o Réveillon na casa da namorada. E o Jonathan está indo de carro. Aí o Jonathan está todo de branco. E aí vem um menino voltando. Estava trabalhando no supermercado até tarde. Ele está voltando do serviço. E ele capota com a bicicleta e cai no meio do barro. Negue-se a si mesmo. Ô filho, vamos, entra aqui no meu carro. Mas eu não estou dando conta de levantar. Não, então espera aí que eu vou ligar. Não, pega aquela roupa branca, pega o menino, coloca no carro, leva no PA, negue-se a si mesmo. Você não nasceu para viver para você, você nasceu para viver para o outro. Maior é o que serve do que aquele que é servido. É isso que está escrito na palavra. Laura, maior é o que serve. Um dia eu lembro como se fosse hoje. Eu nem conversão, eu nem conhecia Jesus como eu conheço hoje. Eu tinha uma namorada que morava ali naquele prédio da Mercearia Rosa. E aí um cara veio muito embriagado numa motinha. E ele bateu numa lateral de um caminhão que estava parado ali. E ele arrebentou todo e caiu no meio da rua. E eu estava na janela. Eu desci as escadinhas correndo, cheguei lá, o osso para fora do braço. Eu falei, meu Deus. Ele todo arrebentado. E não pensa num bafo de cachaça. Eu não conhecia Jesus não. Eu peguei ele ali naquele jeito assim. Entrei no meio da rua ali, perto da Mola Alta ali. Parei uma caminhonete. Me ajuda a levar ele no hospital. Peguei um outro rapaz que vinha. Coloca essa moto dentro desse lote vago para a polícia não prender aqui. Isso não deve ter nada, documento nem nada. Escondemos a moto do rapaz. Estou falando, eu não era convertido não, irmão. Aí eu queria pegar o cara funcionando a caminhonete e o cara caído. Eu no meu chassi de grilo, nessa magreza. Como que eu ia levantar o cara machucado? Ia passando uns rapazinhos, boyzinho, tudo arrumadinho. Falei, me ajuda aqui. Um virou e falou, eu não. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu passei a mão no sangue que estava no braço dele e fui na roupa daquele menino e agora você vai me ajudar.
E eu já era ousado sem conhecer Jesus. Ele olhou naquele olhar de ódio para mim, mas eu acho que ele lembrou do cara que estava lá, gemendo. Ele veio e me ajudou. Colocamos o cara em cima. E eu ó pro PA com esse cara para tentar ajudar ele. Cheguei no meio do caminho, vou te contar o que eu fiz. Não faça isso. Isso não é recomendado. O osso do cara para fora. Será que eu tinha fé sem conhecer Jesus? Vamos voltar esse osso pro lugar. Cabeça ruim, né? Quem é da área da saúde, levanta a mão. Totalmente errado, né? Peguei aquele negócio e dei uma puxada e ele, ai! Cheguei lá, eu vou te contar o que aconteceu. Fiquei lá todo ensanguentado naquele PA. Vem um médico e fala, quem mexeu nele? Pensei, agora pronto, vai ter que arrancar o braço do cara, a culpa é minha. Fui eu, doutor. Ó, eu não sei o que você fez, mas você puxou e o negócio voltou para o lugar. Isso aqui não acontece não, isso foi um milagre. Não conhecia Jesus, então eu nem podia dar glória a Deus. Eu não sabia que a glória era de Deus, para mim a glória era minha, eu que fiz. O cara, e tem mais. E o que você fez depois? Eu falei, eu peguei, tirei minha camiseta e pressionei o ferimento. Ele falou, então você fez certo, porque se ele continuou perdendo sangue, ele não ia durar não. Esse cara hoje está trabalhando lá no abrigo onde eu trabalho. Ele, semana virou para mim, você lembra o dia que você me ajudou? Eu lembro. O braço dele durante um tempo ficou desse jeito, hoje o braço dele já está me movimentando. O que eu estou te explicando com isso? Você tem que saber morrer para si mesmo. Abrir mão, querido. Eu estou em casa esses dias, eu falei para o Jonathan, estou acordado, eu já fico até tarde, 2:30 da manhã, e eu lá querendo dormir, nada. De repente minha campainha toca, eu já sou meio traumatizado com ladrão. Falei, gente, tem alguém querendo saber se tem gente em casa para roubar. Falei, oi no interfone, ninguém falou nada. Falei, vou subir no muro. Subi no muro, olhei, não tinha mais ninguém. Falei, Jesus amado, creio em Deus Pai, o que está acontecendo aqui? Passou um pouquinho, esmurraram o meu portão. Engrossei a voz, falei assim, quem é? Na voz do pastor Nelson, se fosse ladrão, ia entrar lá para dentro, ia ser eu repreendendo e eles dando tiro. Falei, quem é? Aí escutei uma voz fraquinha, pastor Nelson. Abri uma irmãzinha no frio tremendo. Pastor, meu marido está endemoniado. Eu falei, agora eu entendi porque que eu estou acordado até essa hora. Olhei para minha esposa, aquela cara tipo assim, falei, agora é o Espírito Santo. Ó, meu bem, tem um cara ali meio endemoniado, meio não, ou tá ou não tá, né? Não tem como ser meio. Vou lá. E aí, irmão, 2h da manhã, 2:30, trabalhando no dia cedo, calcei meu chinelo do Super Mario, minha bermudinha, minha blusa de frio, desci a ladeira. Cheguei lá, o trem estava mesmo, irmão. Mas Jesus chegou na minha frente, repreendei e voltar para dormir, trabalhar no outro dia. Negue-se a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo. Você quer imitar Jesus? Começa através disso. Começa entendendo que maior é o que serve, que maior é aquele que é o menor. Porque a gente está querendo ser maior. A gente está querendo imitar o pessoal lá do Dunamis, né, Kevin? Nós estamos querendo imitar o Luiz Hermínio. Nós estamos querendo imitar os pastores consagrados. Não, nós temos que imitar o maior exemplo para nós, que é Jesus Cristo. Exemplo de abdicação, exemplo de vida. Nós temos que imitar aquele que viveu antes de promover o seu nome. O nome dele já era o maior, mas antes disso ele esvaziou-se a si mesmo. É isso que ele fez, aleluia. E ele viveu. Ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele negou a sua natureza divina e viveu como homem. Então nós temos que ser mais humanos para a gente conseguir viver isso. Nós temos que começar a viver a palavra de maneira integral, nos doando mais, nos sacrificando mais, nos entregando mais ao nosso próximo, tendo um testemunho de vida, imitando Jesus de maneira plena. O problema, querido, é que nos nossos dias os valores se inverteram. Nos nossos dias, uma pessoa que entrega uma profecia, ela tem mais valor do que aquele que entrega uma cesta básica. Uma pessoa nos nossos dias que tem uma visão, ela tem mais valor do que aquele que coloca um morador de rua dentro da sua casa. Está totalmente invertido, porque nos nossos dias, a pessoa que tem a oração forte,
ela é mais reconhecida do que a pessoa que multiplica a célula. Então tem alguma coisa errada. Os testemunhos nossos deveriam ser diferentes. Sempre que eu venho contar um testemunho, pastor, eu quero contar um testemunho. Beleza, irmão, pode contar. Não, eu queria contar que essa semana eu consegui comprar minha casa própria. Amém, é bênção. Mas por que a gente não escuta testemunho? Pastor, eu quero contar o testemunho. Essa semana eu comprei, eu paguei minha casa e dei minha casa. Pastor, Deus me deu um carro. Mas por que eu não escuto testemunhos? Pastor, eu dei meu carro. As coisas, querido, elas estão invertidas. Entenda bem o que eu estou te falando. Eu estou falando porque isso aí é uma coisa que tem me confrontado. A palavra tem me confrontado. A gente quer contar testemunho que a gente curou a pessoa e impôs nas mãos. Mas por que você não conta testemunho que todos os dias você foi na casa daquele idoso que deu uma ferida aqui, você aprendeu a fazer curativo, como ele não tinha condição de pagar um enfermeiro, você foi lá e fez um curativo durante 30 dias até que fechou a ferida. Isso também é cura. Isso também é cura. Cura não é só isso aqui, ó. Então tem muita coisa invertida. Querida, é bênção. Nós temos que conquistar, nós temos que avançar mesmo, amém? Nós temos que avançar, nós temos que comprar nossa casa, comprar nosso carro. Tudo isso é bênção, mas é bênção desde que nós estejamos na palavra. Nós temos que fazer a nossa festa. Tem que ter festa, eu gosto de festa. Tem que fazer festa para o filho, festa para a esposa, festa para si mesmo, festa para a igreja, tem que fazer. Só que temos que viver também a palavra. Temos que viver a palavra. Ser um imitador é muito mais do que você tentar promover algo novo. Tem um texto aqui também, ó. 1 Tessalonicenses 1,6. Primeira Tessalonicenses 1,6. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar. Você sabe como imitar. Você sabe quando uma atitude sua não está de acordo com a vontade de Deus. Você sabe quando uma atitude sua não está de acordo com a palavra de Deus. Eu sei quando uma atitude minha não está de acordo com a palavra de Deus. Eu sei quando uma atitude minha está totalmente, ela é totalmente oposta à palavra de Deus. Se eu sei porque eu não vivo, é porque eu não quero imitar. É porque eu não quero imitar. Nós sabemos, nós já temos em nós. Nós já temos em nós o necessário para viver. Nós já temos o necessário para viver. Quantos aqui veem a palavra de Deus como confronto na sua vida? Quantos aqui são confrontados pela palavra? Quem já leu a palavra e sentiu? Ela promove isso na nossa vida. Ela nos consola, mas ela nos confronta, amém? Eu quero orar com você. Você trouxe a sua Bíblia? Apaga as luzes para a gente, por favor. Pessoal do louvor, se quiser subir. Queridos, quinta-feira que vem, quase certo, pastor Benito de Paracatu, da Igreja Batista da Família, estará ministrando aqui no Famintos por Jesus, amém? Pastor Benito é um pastor que tem um trabalho na Europa com famílias, nos lugares mais difíceis de pregar o Evangelho. E ele vai viajar no sábado, se não me falha a memória, mas eu já fechei com ele, agora depende dele, já está fechado da minha parte, que quinta-feira ele vai ministrar aqui para a gente. Eu quero que você pegue a sua palavra, a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, eu quero que você ponha a mão no seu coração. Não precisa levantar, pode ficar no seu lugar hoje. Os maiores homens de Deus foram aqueles que imitaram. Algumas imitações chegaram a ser trágicas, como a imitação dos discípulos
que a maioria dos discípulos morreram de maneira trágica, de maneira traumática. Então nós precisamos nos alertar hoje, nos atentar ao que de fato é imitar o Senhor. Imitar Jesus é viver de acordo com a palavra de Deus. E eu queria que você fizesse uma oração comigo hoje, nessa noite. Eu queria que você repetisse assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu não sei por onde começar, mas eu preciso imitar o Senhor. Eu preciso tomar a minha cruz e te seguir. Por isso eu te peço, dá-me sabedoria, que antes de tocar, eu possa entender se eu estou tocando como o Senhor tocaria. Que antes de falar, eu possa discernir se eu estou falando como o Senhor falaria. Que antes de olhar, eu esteja ciente de que os meus olhos são as janelas da minha alma, e que eu posso ver como o Senhor ou como os homens. Senhor Jesus, nessa noite eu me disponho a tomar a minha cruz e seguir o Senhor, e que as pessoas, vendo a minha transformação, possam imitar a mim mesmo, para que elas conheçam a sua vida. Querido, enquanto nós declaramos uma canção, eu queria que no seu lugar, de olhos fechados, você fizesse uma autoanálise. Se você tem tentado imitar o Senhor, ou se você tem tentado imitar o mundo. Se você tem tentado reproduzir aquilo que está na palavra, ou se você tem tentado produzir algo novo. Enquanto nós declaramos essa canção, comece a orar no seu lugar, comece a fazer essa autoanálise da sua vida. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Senhor, nós temos aqui hoje homens, Deus, e mulheres, Deus, que estão, Deus, de certa maneira, Deus, sendo inspirados pelo Senhor dia após dia. Eu peço ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, Deus, estabeleça, Deus, o Teu reino como a prioridade das nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus, Deus, que homens, Deus, do Senhor, Deus, e mulheres do Senhor, Deus, sejam levantados. Homens, Deus, que se estabeleçam, Deus, como vida, e vida de Deus na terra. Em nome de Jesus, Deus, que possamos ser, Deus, uma carta representativa do Senhor. Que possamos anunciar, Deus, o Senhor, Deus, a tempo e a fora de tempo. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, vem, Deus, e faz mais uma vez no nosso meio. Ajuda-nos, Deus, a viver, Deus, segundo o Teu propósito e o Teu entendimento. Enche, Deus, os nossos corações de alegria. Enche os nossos corações de alegria, Deus. Nos ajuda, Deus, a imitar o Senhor, Deus. Quantas vezes, Deus, nós estamos buscando, Deus, referências, Deus, que vão nos promover, e não referências que vão nos transformar. Nos ajude, Deus, a ter, Deus, referências que nos transformem, e não referências que nos promovam. Senhor, nós estamos, Deus, em um tempo, Deus, que o mundo não está carente, Deus, de uma referência. O mundo, Deus, está carente de pessoas que transformam, de pessoas, Deus, que nos instigam a mudar. Nos ajuda, Deus, a ser, Deus, como essas pessoas. Pessoas, Deus, que irão, Deus, ser, Deus, usadas pelo Senhor para transformação de caráter, de vida, de família. Em nome de Jesus, Deus, nos leva, Deus, ao pleno entendimento das Tuas Escrituras. Nos leva, Deus, à transformação, Deus, genuína, Deus, que o Evangelho produz, Deus, nas nossas vidas. Nos leva, Deus, a uma mudança, Deus, de hábitos, de costumes. Nos faz assimilar, Deus, a cultura do céu. Nos faz, Deus, assimilar, Deus, a postura do céu. Nos faz assimilar, Deus, aquilo que há no céu em abundância, mas que há em escassez na terra, Deus. Para que possamos viver, Deus, e ser plenos até, Deus, o dia que venhamos ter, Deus, um encontro contigo, em nome de Jesus. Amém, querido? Fica de pé no seu lugar. Estenda sua mão assim. As duas mãos. Espírito Santo de Deus, nos leva em paz e em segurança. Nos faz desfrutar das consolações que existem no Teu Espírito, Jesus. Nos faz desfrutar da graça que há em Ti, ó Filho amado. E que o amor do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso seja sobre nós hoje e para sempre. Querido, vá em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Seja um copiador, um imitador de Cristo. Amém? Sempre amém. Pra sempre amém. Pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória pra sempre amém. Pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. Amém. Pra sempre amém. Pra sempre amém. Pra sempre amém.